Deputado Chico Alencar. Vou até falar em pé para ser mais breve, até porque os depoimentos vivos aqui que essa mesa recolhe e traz são muito mais importantes. Eu vou começar com uma aparente indiscrição. Quem aqui, vou poupar a mesa, até porque ninguém levantaria o braço, quem aqui tem menos de 51 anos? Claro, se eu perguntasse quem gostaria de ter menos de 51 anos. Mas olha, 2/3 desta sala nasceu depois do golpe. E isso, e aí eu falo do meu lugar permanente, mandato parlamentar, senadores e deputados é transitório, o meu lugar permanente de um velho professor de história. Isso é significativo, porque eu vejo no meu cotidiano muitos jovens que não têm a menor ideia do que foi a ditadura. E nessa mínima ou pouca visão desse período histórico, que não é tão passado assim, muitos fazem a afirmação superficial, reverberam na linha do que o senador Capi trouxe aqui. Ah, pelo menos naquele tempo não tinha roubalheira. Sábado passado, no Rio de Janeiro, não sei se os meus colegas moradores do Rio souberam, um grupo de 20 ou 30 pessoas foi para a frente do Comando Militar do Leste, o antigo Ministério da Guerra ali na Central do Brasil, para clamar pela volta dos militares. E aí um jovem do grupo de teatro Ensaio Aberto, companhia Ensaio Aberto, passou, ficou indignado e fez uma breve fala lá, que teve áreas de comício relâmpago, porque ele tinha que sair correndo, senão poderia apanhar, contra aquele absurdo. Um jovem com visão. Depois ele, já longe daquela manifestação de viés fascista, foi detido por policiais militares que queriam revistá-lo. Ele falou: só abra minha bolsa na minha mão, acautelou-se, levou spray de pimenta, foi derrubado, foi detido, quiseram fazer um auto de desacato à autoridade e resistência à prisão. Só conseguimos, um grupo que se mobilizou grande, tirá-lo desse absurdo dos absurdos lá para meia-noite. E o delegado ainda que ameaçou prender a advogada, colega dele, a advogada tributarista, que foi lá querer dar um amparo imediato. Então, olha, mentira de policiais militares fardados, detenção arbitrária e um delegado policial civil coonestando isso tudo. Agora, sábado passado, na semana em que se relembra o golpe. Então a gente vê que essa rememoração histórica, ela é fundamental, até porque, como diz o conterrâneo do meu querido Paulo Paim, o Mário Quintana, o passado não conhece o seu lugar, ele insiste em reaparecer no presente. A gente sabe que a história só se repete como farsa ou como tragédia, já dizia o velho Marx, mas esse conhecimento da importância dessa memória aqui é muito fundamental. O Gilney lembrava que o golpe, na verdade, foi 1º de abril, mas os mineiros, talvez liderados por Mourão Filho, pelo fato de terem saído lá de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro no dia 31 de março, cunharam essa data. Até porque o 1º de abril é o Dia Internacional da Mentira, um evento histórico que se quis redentor, que salvou a democracia de uma república sindicalista, que ia combater a corrupção e outros desmandos. Ele não poderia ter essa marca do 1º de abril. De qualquer forma, 31 de março ou 1º de abril é um tempo que a gente tem que negar e repudiar, pedagogicamente inclusive, insistindo na informação. Eu encerro com 2 registros que na verdade são artísticos. O Francis Haime e o Chico Buarque, também mais 2 que não poderiam levantar o dedo, de ter menos de 51 anos, também dessa nossa geração que cresceu
nesse tempo terrível, fizeram um samba maravilhoso chamado Vai Passar. E lá eles dizem, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Todo regime autoritário, discricionário, ditatorial é sementeira de corrupção. Tem uma tese acadêmica recém-publicada, onde um professor, creio que é nosso colega lá do Rio de Janeiro, fala das empreiteiras na ditadura. Que todo alto chefe político de origem militar, como Golbery, por exemplo, ao saírem do poder, iam logo para uma empresa privada. Então havia esse conluio espúrio já naquela época. Mas o Chico e o Francis também falam: um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. O nosso trabalho é reavivar esse presente para que ele não se repita. E eu encerro, eu fiz uma publicação meio pessoal ano passado, fazendo a memória da minha vivência da ditadura, nada comparável em sofrimento e capacidade de resistência de muitos que estão aqui, que eu tive o privilégio de conhecer e deles ficar amigo, mas eu era secundarista, não era universitário naquele tempo, vivi esses momentos e depois, escrevendo um livro de história, que tinha cada capítulo musicado pelo meu compadre Milton Nascimento, por Fernando Brant, também setentões, e o Fernando, para o filme Jango, fez um texto belíssimo que eu acho que nos envolve, nos comove, nos move nessa resistência continuada contra as ameaças à construção democrática brasileira, hoje muito presentes. Eu estou tendo que ir correndo lá, porque senão aprovam a toque de caixa a redução da maioridade penal, porque agora a lei é encarcerar todo mundo. Essa mentira de que isso resolve o problema da violência. Então, o Fernando diz o seguinte sobre os episódios de 1º de março, de 1º de abril. Os acontecimentos daquele dia ainda estão claros na memória. Fechado no escuro do quarto, querendo fugir do mundo que me chegava pelo rádio, eu, pouco mais que um menino, chorava, como se fosse morte, a viagem fuga do presidente Jango. Os anos passados, a maturidade e a visão diária da injustiça e do ódio, da opressão, da mentira e do medo, me levam, agora adulto, em nome da verdade da história, a reafirmar o menino. As lágrimas derramadas em 64 continuam justas. Assim seja.